Boa noite para os alunos que estão aqui participando desta noite. Bom dia para você que está acessando agora no domingo pela manhã, ou uma boa tarde, ou olá, não sabendo que horas que você vai acessar. Mas o importante é que você não só acesse, como também compartilhe com os seus amigos. Isso vai ser bênção para a vida deles, principalmente que nós vamos estar abordando sobre Jesus, seu julgamento, a crucificação e a ressurreição. Algo muito importante para as nossas vidas e por causa do acontecimento na vida de Jesus, desses fatos, é que hoje nós temos a alegria de termos um relacionamento com Deus que vai ser intensificado à medida que nós o buscarmos e obedecermos. E isto acontecendo, vai fazer com que você possa chegar ao ponto de dizer Pai querido, como Jesus chamava ao nosso Deus. Né? Então, isto é muito importante. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. A pergunta é esta: você já assistiu algum filme sobre Jesus Cristo, a morte e ressurreição? Já? Ótimo. A primeira pergunta que eu quero te fazer: o que nesse filme mais chamou a sua atenção? Pode abrir o seu microfone e participar. Para mim, o que mais chamou a minha atenção, que me deixou um pouco triste e decepcionada, foi o fato daqueles soldados oferecerem um, um algodão, alguma coisa, uma olhada no vinagre a hora que ele estava com sede. Isso me impressionou muito. Uhum. Eu, me chamou bastante atenção, acho que a coroa de espinho e quando ele está ali em cima, já desfalecendo na cruz. Bastante, me chamou muita atenção, não tem como não chorar aquele Uhum. sofrimento, pelo sofrimento. As chicotadas que ele levava, né? Eu assistia, quando eu era criança, pastor, eu assistia, sempre assistia e eu não me conformava. Eu achava esse filme não terminou legal, não terminou feliz. Porque eu não aceitava Jesus sofrer daquele jeito e morrer. Uhum. Então foi difícil, até ao chegar ao ponto de eu entender por quê. É verdade. Uma coisa que eu queria trabalhar com vocês, e isso é bênção nesse sentido, mas vocês trabalharam no sofrimento físico. Mas antes quero dar boa noite à irmã Cláudia, a Ferro e também a Cíntia. Sejam bem-vindos na aula de hoje. E querendo participar, é só abrir a câmera, não fazer como eu acabei de fazer, que eu fechei. Ok. E vocês trabalharam, os três que falaram, não sei se a Cláudia quer abrir o microfone e falar, mas fique à vontade. Ah, vocês falaram sobre o sofrimento físico, mas o maior sofrimento de Jesus no Calvário foi quando ele recebe o pecado de toda a humanidade. Sem problema, Cláudio, fique à vontade. Ele recebe todo o pecado do mundo, e aí, nesse momento, a sua comunhão com Deus, que sempre foi total e integral, fez com que fosse rompida. E nesse momento, Jesus vai dizer: por que, meu Deus, me desamparaste? Nós vamos ver isso na lição mais à frente. Mas uma outra pergunta com relação a isto: causou impacto na sua vida? Você já tinha aceitado a Jesus Cristo como Salvador? Você se sentiu
parte integrante desse filme? Desculpa, gente, entrei agora. Vocês estão falando de qual filme? Porque eu entrei, tô querendo entrar na janelinha já, sentar na Sim, janelinha. nós estamos falando sobre o filme, um filme que você assistiu sobre Jesus, morte e ressurreição. Né? Então, nós estamos conversando sobre se você assistiu alguma vez na sua vida um filme sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assisti e comecei a orar do começo ao fim. Uhum. E mexe bastante com a gente. Eu me senti bem tocada mesmo. E aceitei Jesus, já tinha aceitado, e cada vez que a gente vê ou lê alguma coisa, lê a Bíblia, ou vê um filme desse, eu acho que a gente fica mais perto de Jesus. Eu acho que a gente ora mais, chega mais perto, fica mais perto. Eu acho isso. Eu não sei também se é porque eu passei também por uma enfermidade o ano passado, câncer de mama, fiquei entubada com Covid 13 dias, tudo ano passado. Entrando na sala de cirurgia, eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, que seja feita a tua vontade e eu saiba aceitar. Isso me deu uma paz tão grande que eu não sei explicar o que aconteceu. Eu passei o processo todo, não é fácil passar por químio, por rádio, pela cirurgia, né? Primeiro foi a cirurgia, depois a químio, depois a rádio. Eu estava vindo já de uma intubação de Covid, já estava bem ruim, fiquei sem andar um tempo, tive que fazer fisioterapia, mas eu passei por esse processo calma e serena. Então, toda a minha primeira químio, eu orei, ajoelhei, eu e meu marido, a gente ajoelhou, orou, e eu fui tranquila. Foi assim, lógico, você tem um pouco de medo, é normal, mas eu acho que a tranquilidade que a gente foi, confiando em Deus, eu acabei não tendo aqueles vômitos que todo mundo tem, lógico, passei por enjoos pesados, em 13 dias tive que ser internada, quase morri, porque a minha imunidade estava 40. Então, mas eu fiquei 9 dias internada e eu passei bem. Eu orava toda hora que eu podia, que eu lembrava de alguma... Eu orava, acordava de madrugada, orava. E agora está sendo sempre assim. Então, isso me ajudou a passar por esse momento conturbado e difícil, porque não é fácil. Mas, para mim, do jeito que eu passei, muita gente fala assim, foi tão ruim, então não sei o quê. Não foi fácil, mas não foi péssimo, porque eu tinha Jesus, eu tinha Deus. Amém. Então, foi uma coisa que foi mais tranquila para mim. Apesar de ser pesado, foi tranquilo. E essa é a ação de Deus na nossa vida e o que nós começamos a participar e experimentar exatamente com Ele, agindo dessa maneira no nosso viver, né? O filme sobre Jesus, ele traz a memória para os filhos de Deus sobre o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele veio para cumprir um papel. Ele seria o Cordeiro Pascual. Significa aquele que viria redimir toda a humanidade dos seus pecados. Então ele teria que ser um sacrifício perfeito. E assim, então, ele vai agir. Nós vamos ver agora o texto, e aí eu queria que a Emília abrisse a sua Bíblia e lesse para nós o versículo de 6 a 9. Nós estamos em Marcos, capítulo 15, versos de 6 a 9. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha, num motim, cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo,
quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Muito bem. Por que eu comecei exatamente por esse texto? Imagine que você está diante de um juiz que vai lhe julgar. E o juiz diz: eu não vejo nenhum crime digno de morte, eu não vejo nenhuma acusação que vocês estão falando que leve ele a ser condenado. Porque Jesus está diante de Pilatos e simplesmente nos primeiros versículos, Pilatos vai perguntar para ele no 2. Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu dizes. E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Pilato interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Quantas coisas testificam contra ti? Mas nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Então, não havia nada que pudesse acusar Jesus. Ele não estava ali pelo seu crime. Ele estava ali por causa da promessa de Deus. E isso é muito importante nós termos em mente, que ele vai ser condenado não é pelos seus pecados, mas ele vai ser condenado pelos nossos pecados. No plano de Deus, havia a necessidade de alguém morrer pelos culpados. E Jesus foi a oferenda de Deus para reconciliar o homem com Deus. Em Cristo, toda a humanidade tem a possibilidade, e isso eu sempre gosto de enfatizar dessa maneira, tem a possibilidade de se tornar filho de Deus. Não significa que todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas são criadas por Deus. Mas só se tornarão filhos de Deus quem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. É interessante que você vê muitas pessoas seguindo caminhos tão dolorosos para tentar purificar a sua vida, e nada disso tem resultado. Nada disso leva eles para ter maior comunhão com Deus, porque ninguém pode substituir aquilo que Deus ofereceu pela humanidade. Ninguém é sem pecado. E Jesus chegou para nós como um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. E ele, então, quando é oferecido de Deus como aquele que iria expiar o pecado do mundo, da humanidade, ele, então, se tornaria o Cordeiro Pascual, aquele que seria perfeito para fazer a ligação entre homem e Deus. E é sobre isso, então, que agora Pilatos usa de uma manobra de poder libertar, e ele esperava que, com isso, a multidão iria dizer: solte a Jesus. Não iriam ver a Jesus como uma pessoa que merecesse a morte, mas exatamente o oposto acontece. E aí a gente tem que tirar algumas lições. Por que estas pessoas, induzidas pelos sacerdotes, por aquelas pessoas que tinham inveja de Jesus, os líderes religiosos, foram a voz mais gritante? Você começa a absorver a nossa maneira de ser. Você
vê a televisão e você começa a fazer algumas perguntas. Por que que tem tanto crime, tanta coisa ruim sendo projetada na TV todos os dias? É porque as coisas ruins dão ibope. As coisas boas, ninguém liga a televisão para assistir. E então, quanto mais sangue correr pela televisão, mais as pessoas querem ver. E aquelas pessoas estavam querendo exatamente ver isto: Jesus sendo crucificado, Jesus sendo chicoteado, Jesus sofrendo e padecendo. Era isso que eles queriam ver. E estas coisas, quando a gente olha agora o versículo 14, Pilatos vai dizer, mas Pilatos disse, mas que mal fez? E cada vez eles clamavam mais, crucifica. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou a Barrabás e, chicoteando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E aí, então, se cumpre a promessa de Deus, que ele enviaria, que ele queria nascer da mulher e que ele daria sua vida de amor por nós. Se eu lhe perguntasse quem matou Jesus, de bate-pronto você pensaria em muitas hipóteses, mas em nenhuma das hipóteses provavelmente seria essa. Foi por minha causa que ele morreu. Pastor, ele morreu há 2000 anos atrás, como eu posso dizer agora que ele morreu por minha causa? Ele morreu pelo pecado da humanidade, como eu sou pecador. Ele morreu para que eu pudesse, através dele, ter comunhão com Deus. E esta é a grande bênção. Então, ninguém vai ser salvo pelos seus méritos. Ninguém vai ter uma vida de relacionamento com Deus, a não ser se for através de Jesus Cristo. Então é muito importante que você comece a trabalhar na sua vida e comece a ter um coração grato, porque se hoje você pode, como foi dito pela irmã, nos momentos de maior dificuldade, eu senti a presença de Deus na minha vida, me dando paz, me dando segurança, me dando condição de caminhar, é exatamente por isto que Jesus veio e deu a sua vida na cruz por amor a nós. Então é muito importante termos isso em mente. Então o julgamento não foi um julgamento que nós aceitaríamos. Eu acho que se você estivesse diante do tribunal e você fosse aquele que está sendo julgado, mas como assim eu vou ser julgado por isso? E esta é a situação que, para nós, não entra na nossa mente, não entra na nossa cabeça, Jesus ter sido oferecido se não fosse este o plano de Deus. Deus teria todo o poder de impedir se não fosse o plano de Deus. Ninguém tocaria em Jesus, o seu filho, se Deus não tivesse assim determinado que iria acontecer. Lembre-se, na lição passada, nós vimos Jesus tendo o sofrimento antes, quando ele vai dizer ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contanto seja feita a tua vontade. E então Deus confirma esta vontade para que isso acontecesse. O próximo aspecto é exatamente a humilhação. Isso está nos versículos de 16 a 20. E vai ser assim: os soldados levaram dentro da sala da audiência
convocaram toda a corte, vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus. E fizeram na cabeça, e feriram-no na cabeça com uma cana. E cuspiram nele. Posto de joelho, o adoravam. E, havendo escarnecido, despiram-lhe de púrpura e vestiram com seus próprios vestidos. E levaram para fora a fim de crucificar. Cristo passa por toda esta humilhação como algo que estava sendo predito. Já havia sido anunciado estas coisas, e isso está em Isaías, no capítulo 53, verso 3 e 4. Olha o que está dizendo lá em Isaías 53, verso 3 e 4, como profecia. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, com sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos e castigados por Deus, por ele atingido e afligido. O Senhor, na profecia, era essa pessoa que iria passar por todo esse sofrimento. E o que é muito importante, presta atenção. Quando Jesus está padecendo na cruz, ele está demonstrando o seu amor por mim e por você. E aí a minha pergunta, você que já teve um relacionamento, você que já entregou a sua vida ao Senhor, quando você está falando desse amor e as pessoas rejeitam, você se sente também humilhado. Mas o Senhor traz à nossa memória que eles não estão rejeitando a nós, eles estão rejeitando a Jesus. Como eles rejeitaram a Jesus, nós também, no nosso pecado, rejeitamos Jesus. É só você perguntar assim: quando você ouviu falar de Jesus a primeira vez, você já aceitou de bate-pronto ou você disse: não quero ouvir sobre isso agora? O que aconteceu no momento em que você foi... alguém se aproximou de você e falou sobre Jesus na primeira vez? Tenta voltar lá atrás. Eu era bem criança, então eu não rejeitei. Uhum. Eu não rejeitei Jesus. Portanto, que a minha mãe foi para a igreja e eu estava lá. Uhum. Então, não posso falar que eu rejeitei, nem que eu aceitei de primeira, que eu era criança, então eu fui com meus pais. Ok. E você aceitou com quantos anos? Eu aceitei com 12. 12 anos. Eu me batizei, inclusive eu me batizei, acho que foi com 12, eu aceitei, entre 13 e 14 eu já me batizei. Uhum. Alguém mais? Rejeitei, pastor. A primeira Uhum. vez eu rejeitei, porque quando a pessoa me perguntou se eu aceitava Jesus, eu disse: não, mas eu gosto de carnaval, eu gosto das festas juninas, eu gosto das festas de padroeira, eu posso ir? Isso não. Assim, então eu não aceito, não. Agora não. Vou esperar mais um tempo. Uhum. E foi justamente numa festa de carnaval que eu estava, que eu não sei porquê, mas aquele trio elétrico cantou uma música evangélica. Uhum. E ali Deus tocou no meu coração. E foi a partir daí que eu aceitei a Jesus. Uhum. Sendo filho de pastor,
a minha compreensão que de ser criado na igreja e de ter cultos em casa e de procurar fazer as coisas corretas, Deus tinha um bom lugar para mim. Até que veio o pastor Haroldo, que era da Palavra da Vida, ele veio falar na igreja. E quando ele falou na igreja, ele trouxe um artista que ia pintando um quadro de acordo com a mensagem que ele estava pregando. E aí o pastor disse: não é porque o seu pai é cristão que também você é cristão. Você só se tornará um cristão quando você tiver Cristo em sua vida. E aí eu descobri que, mesmo estando num lar cristão, eu havia achado que pelos meus méritos eu estaria no céu. Mas naquele dia eu fui chocado com esta realidade. Então, eu posso dizer que eu rejeitei o caminho que Cristo propôs muitas vezes. Porque eu fui criando um norte, um referencial de imagens que, por ser filhos de cristãos, por estar na igreja constantemente, por ter cultos nos lares, isto já me tornava uma pessoa salva. E então, naquela mensagem, eu pude compreender isto e receber a Jesus Cristo como Salvador. Então, desde os 10 anos de idade, eu pude ter essa experiência de vida. E aí sim, eu deixei de seguir os meus caminhos para seguir os caminhos do Senhor. Eu deixei de ser arrogante e de humilhar Jesus com as minhas coisas. E pude começar a aceitar as coisas do Senhor na minha vida. E isto é bênção de Deus para nós. A cruz na vida cristã não é só o martírio. A cruz na vida cristã é a libertação. E esta é a grande bênção. Quando nós olhamos o crucifixo, nós devemos sempre recordar que ali passou o caminho da salvação. E então, a partir desta situação, do sacrifício de Jesus, é que nós temos hoje esta comunhão com o Senhor. Mas eu queria que você entendesse algumas coisas nesse caminho da crucificação. Nós vamos ver ali que eles, no versículo 21, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. É interessante que esta pessoa que tem esse primeiro contato com Cristo e carrega a cruz de Cristo, porque ele já não tinha mais necessidade, não tinha mais energia para isto. Quando nós vamos ver em Romanos, no capítulo 16, versículo 13, olha que interessante. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Paulo vai dizer dessa pessoa que, naquele primeiro encontro com Jesus, foi impactado. E ele não só levou a cruz até o Calvário, mas provavelmente ficou ali acompanhando até a morte. Outra pessoa que foi impactado foi o soldado, que diante da cruz e do que estava acontecendo, o centurião vai dizer que estava de frente vendo assim ele morrer. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Mas pouco tempo atrás, ele estava zombando e escarnecendo. Então, o impacto de Jesus na vida
destas pessoas foi tão marcante que eles começaram a caminhar com o Senhor e viver desta forma. Por isso, se eu agora colocasse diante de você a oportunidade, no seu relacionamento com Deus, o que é mais impactante? O que você diz? A coisa que mais me chama a atenção em Deus é isto. O que você diria agora nesse momento? Por favor, não abra o microfone todos juntos, só um de cada vez. Olá, boa noite. Boa noite. Fala, Olha, Cintia. eu vou falar de algo que Deus está impactando recentemente assim na minha vida, de como ele pensa em pequenos detalhes, em coisas talvez que a gente pense em nosso coração assim, não vou orar sobre isso, né? Ou às vezes alguém fala assim, ore sobre tal coisa. E a gente pensa, Deus não vai se preocupar com isso, imagina, ele não vai fazer isso. E eu tenho visto ele realizando isso, coisas, se preocupando comigo e com pessoas ao meu redor, em coisas pequenas que talvez eu acho que ele não ligue, que ele não dê importância, e ele faz. Então ele está cuidando de tudo. E eu tô passando assim um tempo maravilhada com ele, porque de saber que às vezes o que eu penso que ele não tá ligando e que às vezes a gente fala assim, não vai incomodar ele com isso não. Ele Uhum. já tá ali preparando e fazendo, nos atendendo, né, Uhum. sabendo o que é bom para nós. Deixa eu só colocar uma pequenina coisa. Quando vocês, mulheres, penteiam o cabelo, quantos fios ficam na escova? Muitos, Ixi, vários. muitos. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que nenhum fio de cabelo cai sem que ele permita. Para você, é tão insignificante até um certo ponto os fios de cabelo caírem que você nem conta. A hora que você começar a usar esse modelito, aí você vai ficar desesperada com cada fio que for cair. Não era para você ter caído, agora eu vou ficar com mais um buraco aqui na cabeça. Né? A, a Rebeca, na sua ingenuidade, ela tem um relacionamento muito estreito comigo. E aí ela disse, vovô, quando eu crescer eu quero ter o cabelo igual o seu, só do lado. Eu falei, não, não peça isso não, Rebeca. Muito pelo contrário, fique com toda a sua cabeleira. É lógico que agora ela mudou de ideia, que ela viu que não ia ficar muito bem essa careca na cabecinha dela, né? Mas a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus do todo, do pequeno e do grande. Mas uma coisa eu tenho aprendido é que se eu não coloco os pequenos problemas nas mãos de Deus, eles acabam virando grandes problemas na minha vida. Então, antes que eles comecem a virar grandes problemas, eu coloco os pequenos também nas mãos do Senhor. E é uma surpresa a cada momento que Deus olha para todos os detalhes. A gente fala, não merecia ser tanta coisa assim. Mas você para e pensa um pouquinho, olha para a natureza que está em volta da sua casa, a área verde. E você vai se surpreender que tudo isso ele criou para que você abra os seus olhos e contemple. Foi criado para você. Nós estamos para fazer uma viagem agora. E eu disse para Emílio que eu gostaria muito que fosse de carro. E é uma viagem
cansativa, porque vamos até Ilhéus. Eu sei que o Anselmo está acostumado a ir para esse trecho aí, tranquilo, e ele vai de boa. Mas para nós já não é uma viagem tão tranquila assim. Mas eu estou resolvendo, ao invés de pegar um avião e descer lá, ir olhando tudo isso que Deus colocou para que a gente possa usufruir dessa beleza. E estar fazendo uma viagem de agradecimento a Deus por tudo que Ele criou. E eu acho que isto vai fazer com que o relacionamento com Deus, contemplando e agradecendo, vai ser intensificado grandemente. E nós poderemos, então, render graças a Deus em vários momentos durante toda esta viagem. Principalmente que vamos fazer uma viagem bem tranquila. Daqui, Ilhéus, dá para fazer em 1 dia e meio, nós vamos fazer em 3 dias. E então, podendo usufruir de tudo aquilo que vai estar no caminho nesta viagem toda. Mas o que eu queria colocar para você é que nesse relacionamento com Deus, além das pequenas coisas que a Cíntia falou, o que mais tem impactado sua vida? Pastor, eu vou contar aqui um breve testemunho da minha vida. Quando eu vim embora de Pernambuco, eu vim totalmente afastado dos caminhos de Deus. Eu vim para São Paulo e a gente sabe São Paulo como é, né? Totalmente diferente da cidade que eu morava. E minha mãe tinha medo que eu viesse para aqui e se envolvesse com coisas erradas, se envolvesse com droga. Mas eu prometi para ela que eu voltaria um dia para lá e um dia ia pregar na igreja, que a gente se converteu. E se passaram alguns anos, eu esqueci. Mas o pastor ligou para mim e pediu para que eu fosse. E eu preguei nessa igreja, nesse momento que eu lembrei. Então, mexeu muito comigo. E ela falou para mim assim: meu filho, eu orava todos os dias para que você voltasse nos caminhos de Deus. Então, isso foi uma confirmação de Deus para a minha vida. Uhum. Mais alguma palavra? Pastor, a força que Deus tem me dado por tudo que eu tenho passado nos últimos tempos, assim. Ontem eu falei para uma amiga minha, nossa, mas hoje eu chorei, viu? Ontem eu falei para ela, não consigo chorar por nada, não cai uma lágrima. Mas é Deus me dando força por tantas e tantas coisas que eu venho passando. Mas tem dia que eu fico sensível, mas eu sei que Deus está comigo o tempo todo, isso tem impactado muito na minha vida, a estrutura que Ele tem me dado, e nem por um minuto, tudo que aconteceu, eu falo, cadê meu Deus? Meu Deus está aqui toda a vida. Então, isso é sem palavras, eu não tenho nem palavra para descrever esse amor assim, que Deus tem comigo, que às vezes eu tenho até vergonha de pedir coisas pequenas para Ele. Mas agora o pastor fala uma grande coisa aí, que é lição para mim, que o pequeno se torna grande, então a gente tem que pedir pelos pequenos também. E eu me sinto envergonhada quando olho do meu lado de ver pessoas com problemas tão grandes e eu com uma coisa tão pequena pedindo para Deus resolver para mim, vendo que eu posso passar sem aquilo. Então isso tem impactado muito na minha vida. Em Gálatas 2:20, diz assim Paulo: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por causa desta vida que Deus vai trabalhando comigo e com você, é que nos motiva a dizer que nós queremos viver esse relacionamento com Ele. E se nós decidirmos
fazer esta caminhada, você será o motivo de alegrar o coração de Deus. Você ouviu o que eu acabei de falar? Se você decidir fazer esta caminhada com Deus, você se tornará o motivo da alegria de Deus. Eu fico imaginando o rosto do nosso Deus dizendo: viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal? Viste lá meu servo Davi, servo segundo o meu coração? Viste lá Abraão, amigo de Deus? São estas situações que a gente percebe na leitura da palavra de Deus que traz a alegria ao coração do Senhor. E esta é a grande bênção que Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida, levando para que nós experimentemos esta caminhada com o Senhor. O próximo trecho vai estar em... mudou aqui o texto. O próximo texto vai mostrar como as pessoas ficaram incrédulos diante da ressurreição. E aí você fala assim: ué, o Senhor Jesus não falou com eles que iria morrer e ressuscitar? Pedro não disse de maneira nenhuma isso vai acontecer, e Jesus não disse para ele: afasta-te de mim, Satanás? O Senhor não vinha explicando que ele veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos? Por que então acontece esta situação das pessoas, quando olham para o túmulo vazio, eles ficam todos perplexos? Veja agora no capítulo 16, versos de 1 até 7. Emílio, se leia novamente para mim, por favor. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Até que versículo, pastor? Até o 6. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Veja, eu acabei de ver no nosso grupo e estou vendo também a irmã Juscelia conosco. Seja bem-vinda, irmã Juscelia. Deus abençoe grandemente. As pessoas foram para fazer uma coisa, que foi ungir o corpo de Jesus, enquanto Jesus já havia ressuscitado. E é interessante que o anjo diz para elas: vão e contem para os outros. E elas ficam atemorizadas e não contam. Isto é que vai completar aqui embaixo vai dizer no versículo 8: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então elas não foram nem canal de bênção do Senhor, dizendo: Cristo ressuscitou.
Elas estavam com uma missão de um Cristo morto, receberam a notícia que Cristo está vivo e não foram capazes de compartilhar. Nós temos que ter em mente que o desafio do Senhor para nós, ao termos contato com o julgamento, crucificação, morte e ressurreição, é a mensagem mais poderosa que nós temos do plano de Deus para toda a humanidade. E isso precisa ser compartilhado a tempo e fora de tempo. E é primordial que você, no contato que você tem com as pessoas, você comece a fazer isto com toda a alegria do seu coração. É como você dizer para as pessoas que o maior presente que você recebeu é o presente que agora você quer compartilhar. E é isso que nós vamos terminar a nossa lição, lembrando que o Senhor está dizendo em Mateus 6, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero que você tenha em mente que Deus está trabalhando comigo, com você, e está dizendo algo muito claro. Se você buscar em primeiro lugar, eu acrescento. Se você for buscar depois, você corra com seu esforço e com sua força. O que você realmente prefere fazer na sua vida? Ter Deus concedendo a graça a você? Ou você lutando de sol a sol, tentando alcançar alguma coisa? Eu sei que você vai me responder. É lógico que eu prefiro receber a graça de Deus. E por que a gente não consegue colocar Deus em primeiro lugar? É lógico que eu coloco Deus em primeiro lugar. Ok. O que é colocar Deus em primeiro lugar? É quando eu levantar, dizer bom dia, Senhor, obrigado pelo dia. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Será que você teria algum tipo de relacionamento com alguém se você simplesmente chegasse, bom dia, que bom ver você de novo, e morreu o relacionamento? Hoje eu encontrei um colega, e esse colega, eu não sabia, eu não conhecia com quem ele havia se casado, mas minha esposa tem um relacionamento com a esposa dele. E elas têm conversado. E então, quando ela chamou o marido para me ver, nós fomos velhas no seminário. Isso significa, moramos no mesmo quarto no seminário. Então, nós partilhamos comida, nós partilhamos arrumar o quarto. Eram 16 jovens dentro do quarto, e manter esse quarto arrumado não era uma coisa muito simples, né? E aí, então, quando nós nos encontramos, nos abraçamos, esquecendo até que a Covid estava voltando. E foi muito gostoso rever esse amigo que eu não me encontrava com ele, já tinha mais de 25 anos. Mas durante 2 anos e meio, nós convivemos juntos. Quer no dormir, quer no levantar, quer no tomar café, ir para a sala de aula, depois fazer a refeição, depois jogar bola à tarde, depois estudar junto, depois ir para a aula. E então,
essa situação acabou ele indo para um campo, eu vindo para São Paulo, e agora ele está aqui também. Como é gostoso rever isso. Só que o Senhor está propondo esse relacionamento com ele de tal forma que isto seja tão transbordante na minha vida que eu não fique sem falar dele às pessoas. Há uns 6, 7 anos atrás, eu estava numa praia chamada João Fernandes, em Búzios. E nós íamos fazer a refeição. A praia estava cheia, né? E eu começo a ouvir uma voz, né? E quando eu escuto essa voz, eu digo: Adalto, nós de costas. E eu, pela gargalhada, ele diz: Salovi. E aí nós nos viramos e nos vimos. Também já fazia mais de 18 anos que a gente não se encontrava. E ali pudemos conversar, e eu não sabia que ele ia ter férias lá onde a gente estava tendo, e pudemos então nos encontrar e matar a saudade. As pessoas que são caras para nós começamos a ter um relacionamento e queremos intensificar esse relacionamento. Para Jesus, não existe nada mais caro do que sua vida. Ele quer esse relacionamento com você e ele quer intensificar esse relacionamento com você. O que você precisa é querer intensificar esse relacionamento e também glorificar o nome de Deus. Se você fizer isto, com certeza a bênção de Deus vai estar sobre sua vida. E este relacionamento vai ser transbordante cada vez mais. E é por isso que Deus está trabalhando na nossa vida, e ele vai dizer no versículo 15 do capítulo 16: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o Senhor disse que a possibilidade é para todos, mas só aqueles que realmente assumirem o compromisso com o Senhor de recebê-lo como o Senhor de sua vida. Quando nós recebemos e aceitamos a Jesus com a nossa vida, nós também assumimos um compromisso com ele. E sabe qual é o compromisso? De ir no lugar aonde nós estivermos e anunciarmos a palavra de Deus. Eu sei que você pode ter timidez, eu sei que você pode dizer: eu não tenho tanta experiência. Eu sei que você vai poder dizer várias coisas. Mas uma coisa eu quero que você comece a prestar atenção. Eu conheci uma senhora, analfabeta, e ela queria muito falar de Cristo às pessoas. Sabe o que ela decidiu? Eu vou ser a pessoa que mais vai ajudar no bairro. Se ela soubesse que alguém estava gripada, estava de cama, ela ia na casa da pessoa e se oferecia para limpar, lavar, passar, cozinhar para a pessoa. E a única coisa que ela pedia é que a pessoa lesse um trecho da Bíblia. Você já imaginou? Ela chega na sua casa, chegou lá na casa da Beth, a Beth estava com o dia todo atarefado, ela entrou lá e deixou um brinco à casa da Beth. Aí ela chega para a Beth e fala assim: Beth, eu não sei ler, você pode ler esse trecho da Bíblia? Ela nunca ouviu não.
Todo mundo leu para ela. E ela depois perguntava para a pessoa: você entendeu o que você leu? Não, mas eu posso te explicar. E ela explicava. A segunda igreja de Marília foi organizada com 120 pessoas. Mais da metade foram pessoas que aceitaram Jesus Cristo com essa mulher analfabeta. Você quer imaginar a maior dificuldade de falar de Cristo do que você não saber ler? Então, nós podemos contar de uma maneira prazerosa, alegre, o que Cristo tem feito em nossas vidas. E isso vai levar a pessoa a ter esta bênção com o Senhor. E Jesus, então, após ressuscitar, ele foi levado aos céus. É interessante que no livro de Atos, quando Jesus está subindo, e todo mundo está contemplando a subida de Jesus aos céus, aparece imediatamente 2 anjos. Olha, esse Jesus que subiu, que vocês estão vendo subir para o céu, ele vai descer. E ele vai perguntar o que você fez com tudo aquilo que ele te deu. Eu espero que o julgamento, a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição traga à nossa memória o privilégio que nós temos de compartilhar isso com as demais pessoas. Por isso eu queria fazer uma pergunta. Ficou alguma dúvida para você? Senão, que Deus possa abençoar grandemente com essa lição. Nós findamos a nossa aula em cima do Evangelho de Marcos. A próxima revista, irmã Cíntia, vai falar sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Isso vai começar na próxima quarta-feira. Você tem no grupo da igreja, e se você mandar a informação, a irmã Cíntia pode enviar para você pessoalmente esta lição. É só você deixar um recadinho que ela vai então enviar também essa lição para você. Quando chegar às revistas, vai estar disponível para todas as pessoas da igreja, e se você tiver alguma necessidade, mesmo não sendo membro da nossa igreja, poderemos estar atendendo a sua solicitação. Que Deus abençoe, muito obrigado. A sala hoje estava linda, muito bonita. Agradeço a todos vocês que estiveram. E foi um pedido que eu fiz ao pastor. Eu gostaria muito que esse mês fosse um mês especial, não porque ele está de férias, mas porque seria menos pessoas aqui conosco. E você alegrou muito o meu coração. Kleber, estou te vendo assim só de cantinho. Seja muito bem-vindo também, querido. Deus abençoe sua vida. Você trancou o microfone dele só para ele não falar? Deixa ele falar, Beth. Ele estava aqui do meu lado. Estava ouvindo sim, pastor. Sim, eu sei que estava, porque de vez em quando eu via só uma beiradinha, né? Mas ela puxou a tela só para ela. Que Deus abençoe vocês, tá bom, querido? Amém, pastor. Alisson, você pode parar a gravação já, tá, querido? Mas, meus irmãos, muito obrigado.